Olá! No episódio de hoje nós vamos falar sobre as compras da elétrica da Mikasa, nosso motorhome artesanal. Então, vem com a gente! Então, enfim, chegou todos os equipamentos necessários para a gente montar a parte elétrica de um motorhome. A parte de uma energia solar off-grid, que é chamada, que ela é separada de qualquer sistema. Tem um on-grid, que é colocado nas casas, que daí vai para a rede elétrica. Então essa é uma parte que, primeiramente... O que tu tá rindo? Porque não foi tu que pesquisou, né? Para mim ela é bem complexa, acredito que para muita gente, gera bastante dor de cabeça para saber quais os equipamentos certos para comprar. A gente já teve nossa experiência na Kombi durante um ano, então isso aí ajudou bastante, obviamente, uma experiência prática, de vivência realmente. O sistema que a gente tinha na Kombi deu conta do recado, apenas 2 dias em um ano não deu, que choveu muito e a gente ficou embaixo de árvores numa praça lá no Espírito Santo, e aí a bateria foi em níveis muito baixos, e daí a gente teve que desligar o nosso frigobar. Na verdade a gente não desligou, a gente ligou ele na rede elétrica, conseguiu uma rede elétrica emprestada. Então aqui na Mikasa, a gente vai deixar um sistema bem parecido com o que a gente tinha lá na Bet Balanço, pois funcionou e a gente vai manter. Isso tudo falando depois que a gente trocou o motor do frigobar na Bet Balanço, porque a gente passou os primeiros 2 meses de viagem tendo problemas em função de um motor ser 110 e a gente ter que ter o inversor para inverter 12 para 110, e aí nossa bateria ia para o saco quase que diariamente. Então depois que a gente inverteu o motor, que a gente tinha 95% dos nossos equipamentos que a gente utilizava eram 12 volts, aí sim passamos a ser sustentáveis. Então vamos lá, o que precisa para tu montar um sistema off-grid? Basicamente 3 coisas: placa solar, bateria e um controlador de carga, como esse. Isso é o básico, bateria, placa solar e controlador de carga. E se tu quiser, isso para tu utilizar 12 volts, para tu utilizar 110 ou 220, aí tu tem que ter um inversor, que é um equipamento como esse, que ele vai inverter 12 volts para 110 ou 220. Então o que acontece? As placas, cada equipamento desse existem uma série de marcas, de potências, de tecnologias diferentes uma da outra, então cada escolha dessas é muito difícil de se fazer, como a gente falou anteriormente, a gente já tinha comprado a bateria Moura, de 220 amperes, que eu mostrei no vídeo anterior ali, que já está instalada no local onde ela vai ficar. O que acontece? Aqui a gente tinha antes na Kombi uma bateria Freedom, que era de 240 amperes. Então aqui já começou a primeira dúvida. Essa era de 220, a Freedom era 240. Não achei Freedom, procurei, disseram que tinha acabado, os fornecedores, todos aqui da região sul, não achei. Só que a minha dúvida era se essa de 220 era igual a de 240 da Freedom. Então o que aconteceu? Eu vi que no site tinha uma sigla que dizia C120, que daí dizia 240 amperes, e C20, que dizia 220 amperes. Então perguntei para o vendedor do Mercado Livre, que me respondeu incorretamente, dizendo que esse C era temperatura. Respondeu só, temperatura. Continuei pesquisando e descobri que esse C é o tempo de recarga da bateria. Seria o número de horas. Se forem 120 horas, tanto essa quanto a Freedom, ela é 240, Ou seja, entre ela cheia e ela descarregada seriam 120 horas, E o C120 seriam 20 horas para ela descarregar e carregar de novo. Como nós normalmente descarregamos ela quase toda durante a noite, utilizando o climatizador, o frigobar, ela é 20 horas. Então, seriam a mesma coisa as duas baterias, porque a Freedom também é 220 amperes na capacidade de 20 horas entre descarregar e carregar de novo. Então compramos a bateria Moura.
Ela custou R$ 1.700, foi o equipamento mais caro aqui, né, dos que a gente comprou. Compramos 2 placas solares também, de 150 watts, né? Já vou explicar por que a gente comprou 2 de 150, não uma de 300. 2 de 150 watts, e essa é monocristalina. Na verdade, o que a gente tinha na Kombi era policristalina, que não é de uma qualidade tão boa. Essa é uma qualidade melhor, né? Ela capta melhor o sol. E eu esqueci o valor dela, mas eu vou deixar, vai passar aqui embaixo, né? A gente comprou pelo Mercado Livre. Por que a gente escolheu 2 de 150, não uma de 300 ou uma de 400? Isso foi uma pesquisa intensa que eu fiz, né? Eu não sou técnico, eu vou dar relatos de conversas com diversas pessoas que eu tive e da conclusão que eu cheguei, de vídeos que eu vi e tal. A potência da placa, né, dele conseguir pegar toda a energia que o Sol transmite, ela é de acordo com o controlador de carga. Tá? Que existem 2 tipos de controlador de carga, o PWM e o MPPT. Tá? Segundo todas as minhas fontes, né, que eu pesquisei na internet também, se você colocar uma placa de 300 watts ou de 400, ou qualquer placa que seja além da de 150, e colocar um controlador de carga como esse, que é um PWM, que PWM é inferior ao MPPT. Tá? O MPPT é melhor, só que ele é o dobro do preço. Esse controlador de carga aqui eu já paguei R$500. Tá? O outro, da EPVer, MPPT, era 900. Tá? Então, pelo orçamento, a gente comprou esse. E o que acontece? Se você colocar uma placa superior a 150 watts nesse controlador aqui, ele não vai conseguir pegar toda a potência que ele pegaria. Então, quem está colocando uma placa grandona num controlador PWM está deixando de captar mais energia do Sol, né? Então, na verdade, 2 placas de 150 num PWM, ela vai gerar mais do que uma placa de 400 num PWM. Então, fica a dica aí que talvez esteja gente fazendo errado e nem sabe. Eu falei com muita gente que não sabia o que estava fazendo. Tá? Então, além da bateria, das placas, do controlador de carga, precisam mais alguns outros equipamentos, como cabos, né? A gente comprou daí então 5 metros de cabo negativo e positivo, já com conector aqui, né? Conector macho e fêmea para plugar. Compramos também aqui um conector em Y, né? Um macho e um fêmea também, porque a gente vai ligar em paralelo, né? Então o que acontece? Quando sair das placas aqui, né? Vai sair de uma placa um positivo e um negativo de cada placa. E aí a gente liga aqui e sai só um para ligar na bateria, né? Então isso aqui tu consegue fazer uma ligação em paralelo com esse conector em Y aqui. Esse aqui também eu esqueci o preço, os cabos foram R$99. Deixa eu ver pra mostrar melhor. Sim. E além disso, também daí compramos 2 disjuntores para fazer a proteção do sistema, né? Então o que acontece? Vai vir 2 cabos de energia do positivo e negativo da placa solar, né? Que vai entrar por uma dessas entradas, né? Antes do controlador de carga. Então vem do painel solar, passa pelo disjuntor, passa pelo controlador de carga. E outro disjuntor é entre o controlador de carga e a bateria, para fazer a proteção também. Então, basicamente é isso, né? E a última parte, né, que essa a princípio foi mais fácil, pelo menos para mim, a decisão, foi o inversor, né? Por que essa eu digo que foi mais fácil? Porque a gente, como já utilizava na Bet Balanço, a gente vai utilizar basicamente as mesmas coisas. Tudo 12 volts, que é um climatizador 12 volts,
A luz, que já está ligada ali, que é 12 volts. A bombinha d'água, para puxar a água do reservatório de água para a pia, que também é 12 volts. E o frigobar, que a gente já tem, só que não transformou ainda para 12 volts, também é 12 volts. Então, pouco a gente precisa desse equipamento, né? Quando que a gente precisava? Para carregar um note, para ligar um mix, para fazer um suco, para fazer alguma coisa. Então, esse equipamento ele vai ficar em 95% do tempo desligado. Quando a gente quiser carregar um note, ou utilizar um note, ou fazer um suco, a gente vem aqui e liga ele, né? Ele já vai depois estar interligado nessa tomada aqui e a gente utiliza e depois desliga ele, porque ele consome muito da bateria, né? Isso é uma coisa que a gente não aconselha, por exemplo, ter um frigobar 110, né? Que esse equipamento daí ele vai precisar ficar utilizado 24 horas por dia para a geladeira ficar ligada. Então daí ele, junto com o consumo do frigobar, ele detona a bateria. A gente já viu vários outros viajantes com essa mesma situação. Eu aconselhei transformar para 12 volts e resolver o problema. Então basicamente é isso. Agora a gente está na questão de como instalar isso, né, em cima no teto da van. Por quê? Teriam duas opções, né? A primeira opção seria furar realmente o teto da van com algum tipo de adaptador ali de presilha, né? Aqui na placa tem umas entradas, então furaria ali e furaria na... Pera aí, meu amorzinho, a gente já está quase acabando. Inclusive, se você tiver alguma sugestão aí para me dar, né, a gente aceita. E a outra opção seria fazer tipo uma cama com uma armação e botar as placas em cima e prender num trilho que tem ali em cima da van. A gente está pesquisando o que vai fazer. Eu não gostaria de furar porque precisariam de 8 furos, né? São duas placas de 150, então seriam 4 furos em cada placa. Então seria 8 furos mais o furo para passar os cabos, seriam 9 furos. Isso não me agrada muito em função de possíveis vazamentos aqui, infiltração para dentro da van. Então é isso, a gente vai decidir isso e depois vou fazer um vídeo gravando aí sobre, realmente mostrando a instalação na prática, né? Espero que vocês tenham curtido, a Sabrina já está impaciente. Muito obrigado por ter nos acompanhado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima. Tchau!